Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma noite, podermos estar juntos, ainda que separados fisicamente, porém juntos, espiritualmente, juntos, conectados via Facebook. Louvamos a Deus por essa ferramenta, quando podemos compartilhar a palavra de Deus aos corações. É um prazer, uma bênção ter você aqui conosco. Você que está chegando agora, estará ouvindo ao vivo. Você que estará ouvindo daqui a alguns meses e até anos. Louvado seja Deus pela tua vida. Nosso desejo é que a palavra de Deus essa noite fale ao nosso coração. Fale ao meu coração, ao teu coração. Palavra de Deus que é viva e eficaz, palavra de Deus que não volta vazia, antes fará aquilo que apraz ao Senhor. Vontade do Senhor seja feita através da sua palavra, que será ministrada ao nosso coração nessa noite. Querido irmão, querida irmã, vamos orar. Temos muito que orar pelo país, orar pelos enfermos, orar pelas famílias enlutadas, orar pelos governos nas três instâncias, federais, estaduais e municipais. Curve a sua cabeça, abaixe o seu coração e coloque diante de Deus os pedidos, as pessoas, as famílias que você conhece, que nesse momento carece de um conforto, um consolo, carece da graça bendita do Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu santo e bendito nome por esse grande privilégio, estarmos juntos aqui, Senhor, para compartilhar a tua palavra, olhar a tua palavra, Senhor, e aquecer o nosso coração. Ó Deus, rogamos que a tua palavra fale conosco essa noite, que a tua palavra traga esperança. Há muitos que precisam de esperança. Ó Deus, que a tua palavra traga consolo às famílias que perderam entes queridos, milhares de famílias durante esse período da pandemia, que perderam entes queridos, amigos, parentes. Ó Deus, que a tua palavra essa noite possa consolar e fortalecer o coração dos queridos irmãos e amigos. Ó Deus, rogamos pelos enfermos, aqueles que estão enfermos nos hospitais, alguns entubados. Ó Deus, tem misericórdia. Teu servo pastor Noélio, que se encontra, Senhor, entubado essa noite, que a mão do Senhor possa visitá-lo, para a glória e louvor do teu nome. Traga cura, Senhor, o teu servo. Visite ali o irmão Diomedes, visita, Senhor, sua esposa Jovina, cobre com teu poder e tua graça. Senhor, quantos enfermos, alguns pedidos que nos chegaram hoje, nomes que não lembramos, pessoas que não conhecemos, mas que os parentes estão orando, rogando e clamando a tua misericórdia, a tua intervenção. Ó querido Pai, visita os hospitais nessa noite com a tua mão poderosa e traz cura, Senhor. Visita também os médicos, enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente, trabalhando incansavelmente, Pai, durante todo esse ano. Ó Deus, renova as forças, renova a esperança e a fé de toda a classe médica, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os biólogos, os que estão estudando nos remédios, nas vacinas. Senhor, ilumina a mente e o coração de cada um deles. Ó Deus, ilumina, Senhor, o ministro da Saúde. Ó Deus, ilumina o presidente da República. Ilumina cada um que está envolvido diretamente no combate à pandemia. Que a mão do Senhor esteja sobre o nosso país, a nossa nação. Visita, Senhor, o governo federal, governos estaduais, municipais. Senhor, traga unidade aos governantes, Senhor, em torno de um bem comum, em torno do combate a essa praga. Ó Deus, visita, Senhor, o Ministério da Economia, da direção e orientação
aqueles que estão à frente da economia, Senhor, para que o país, ó Deus, sofra o menos possível. Em nome de Jesus, guarda os governantes, ilumina a mente, os corações, afugenta todo espírito de roubalheira desse país, meu Pai. É o que nós te rogamos nessa noite. Ó Deus, tua palavra nos orienta a orar pelas autoridades, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Senhor, rogamos pela tua igreja, viva o coração do teu povo nessa noite, a cada dia, nos leva para junto de ti, para uma vida de oração e comunhão com a tua palavra. Senhor, salva e liberta os cativos do pecado. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra traga libertação a alguns que estão cativos pelas drogas, os vícios, que eles sejam tocados nessa noite e libertos, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Ó Senhor, nos atrai a tua palavra a uma vida piedosa, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos santidade e pureza a cada dia, meu Senhor, e prepara a tua noiva para o grande dia do arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Queremos estar, ó Deus, prontos para as bodas do Cordeiro, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Fica conosco nesse tempo, ilumina a nossa mente, o nosso coração, dá-nos a tua palavra, a tua revelação, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa os nossos pecados, Senhor, nos purifica com o teu sangue. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, querida irmã, muito bem-vindo. Você que está chegando agora durante a oração, nós vamos continuar meditando sobre os mandamentos da mutualidade, e hoje nós vamos olhar mais 2 mandamentos. Mandamento de número 15 da nossa lista diz o seguinte: exortai-vos mutuamente. E o número 16, sede mutuamente hospitaleiros. Um mandamento fala da exortação mútua e o outro mandamento fala da hospitalidade. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro aos Hebreus. Carta aos Hebreus é uma das cartas gerais do Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 13. Exortai-vos mutuamente. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra comigo. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Diz aí o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O escritor aos Hebreus, como sempre, os mandamentos da mutualidade, eles estão num contexto de vários exemplos, num contexto de várias advertências, e esse mandamento não é diferente. O contexto aqui da carta aos Hebreus, nós precisamos olhar sempre o contexto em que o versículo está inserido. Por quê, queridos? Nós nunca podemos olhar a palavra de Deus de maneira isolada, né? Não podemos olhar um texto fora do seu contexto. E muitas das vezes, alguém pega um texto fora do contexto para um pretexto. Nós sempre devemos olhar o contexto em que ele está inserido, o contexto do Novo Testamento e o contexto de toda a Bíblia Sagrada. E o contexto aí, querido, o escritor está falando do perigo da incredulidade e da desobediência. Desobediência a Deus e a sua palavra, incredulidade a Deus e a sua palavra. Se você olhar o versículo 12, diz aí o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o escritor está orientando, ele vai aí, se você pegar desde o versículo 1 até o final do capítulo 3, ele vai trazer várias advertências, e quando chega no versículo 13, especificamente, ele vai falar sobre a exortação mútua. Nós já vimos essa palavra, exortação, no outro mandamento. Lá no mandamento de número 7, a palavra aí a palavra lá no original é um verbo parakaleo. É a mesma raiz da palavra para o Espírito Santo, que significa paráclito. É quase a mesma palavra parakaleo. É o verbo chamar para perto, ou exortar, admoestar, encorajar. Mas também é a mesma palavra para consolar. Muito boa noite, Luiz Mauro, meu querido primo, seja bem-vindo. Palavra consolar, então é a mesma palavra para admoestar, é a mesma palavra para exortar. Então nós já vimos essa palavra lá atrás, especificamente no dia 10 de fevereiro deste mesmo ano, 2021, quando olhamos o mandamento consolai-vos uns aos outros. Agora nós estamos olhando exortai-vos uns aos outros, no tempo que se chama hoje. O tempo é hoje, o tempo é já, o momento é agora. Para quê? Porque qual o propósito da exortação? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Querido, o pecado ele engana as pessoas, assim como eu coloquei lá no Face ontem esse texto, e coloquei lá uma frase: o pecado engana e mata. Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nosso dever como cristãos é exortarmos uns aos outros, para que os irmãos não caiam no engano do pecado, e uma vez no pecado, o pecado gera a morte, o pecado leva à morte. Então, queridos, eu e você temos esse papel primordial no corpo de Cristo, de exortar uns aos outros, chamar o irmão para perto, então orientar o irmão segundo a palavra de Deus. Assim como o autor dessa carta, ele vem discorrendo lá do versículo 1, ele diz aí no versículo 1 do capítulo 3 aos Hebreus: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O autor começa chamando os irmãos para olhar para Jesus. Ele é o sumo apóstolo, como ele diz aí, sumo sacerdote da nossa confissão. A nossa fé, querido, ela está firmada no Senhor Jesus. Lá no final da carta, no capítulo 13, o autor também nos orienta a olharmos firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando nós vermos algum dos irmãos escorregando na fé, declinando ou abandonando a fé, o nosso papel é chamar o irmão para perto, ou seja, exortar o irmão. E aí, nessa exortação, querido, devemos trazer uma palavra também de consolo, mas uma palavra também de encorajamento. Muitas das vezes, a fé dos irmãos começam a esvair num tempo como esse de pandemia, desemprego, morte. As pessoas se sentem acuadas, acham que as suas orações não estão sendo ouvidas, acham que Deus está distante. E aí, nessa hora, querido, nós devemos então ter sempre uma palavra de exortação mútua, lembrando os irmãos que Deus está presente,
que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está permitindo todas as coisas e que Ele socorre os seus. A Bíblia diz, querido, lá no livro de Salmos, que Deus contempla os fiéis da terra para socorrer a cada um deles. Então, se você permanece fiel a Deus, se você é um servo fiel, um discípulo fiel, se você tem procurado colocar a tua vida diante de Deus, segundo a sua palavra, Ele está contemplando a sua vida. E mesmo em meio a esse caos mundial, porque o mundo virou as costas para Deus, o mundo amou mais o pecado, o mundo abandonou a palavra de Deus, e aí então ele colhe as consequências do pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado gera a morte. Então, queridos, esse é um tempo de estar mais perto de Deus, de buscarmos a Deus em espírito e em verdade. E eu então devo nessa noite exortar você, animar você, encorajar você a não perder a sua fé, a ler mais ainda a sua Bíblia, a palavra de Deus, a buscar mais a Deus ainda em oração. Não desfaleça na fé, porque não está tudo terminado, como alguns andam pensando. O mundo está na palma das mãos de Deus, o mundo está no controle de Deus, ainda que muitos acham que não. Mas Deus está sentado no seu alto e sublime trono, mas Ele também habita com um contrito de coração, um quebrantado de coração, aquele que busca Deus em oração, com a sua vida diante do Senhor, com o coração quebrantado. Querido irmão, querida irmã, Ele ouve a sua oração, e Ele atende, e Ele vai sustentar você com pandemia ou sem pandemia, com o desemprego aumentando, Ele vai sustentar você, porque para Deus não haverá impossível. Ele sustentou 3 milhões de almas lá no deserto, durante a peregrinação da saída do Egito até Canaã, durante 40 anos, e a palavra de Deus diz que o pé daquela gente não inchou, a roupa não envelheceu, porque Ele é Deus, e para Deus não haverá impossível em todas as suas obras. Então eu quero animar você, eu quero encorajar você essa noite. Confia em Deus, coloca os teus cuidados ao Senhor, porque Ele é fiel para sustentar a tua vida. Ele está sustentando a cada um dos seus. E a palavra de Deus é clara, é viva e eficaz. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor saiba e sem que Ele então permita. Então, querido irmão, querida irmã, esse é um tempo de confiar em Deus e descansar nele e colocar a nossa vida sobre os seus cuidados e não perder a fé. Não permita que o seu coração fique endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, o pecado ele endurece o coração do homem, o pecado tira o discernimento, e aí alguém que se entrega ao pecado, ele começa a perder o discernimento das coisas, daquilo que é certo e daquilo que é errado, e aí então o coração, uma vez ficando endurecido, ele vai se afastando da graça bendita do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, nessa noite eu quero exortar o teu coração, eu quero animar o teu coração, eu quero encorajar o teu coração a ficar firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quero encorajar a você, a encorajar outros irmãos, aqueles que estão ao teu alcance, aquele que você não pode visitar pessoalmente por esse tempo, mas você pode ligar, mandar uma mensagem, falar de maneira virtual. Diversas plataformas hoje nós podemos nos comunicar. Então você pode orar pelo telefone, você pode orar pelo WhatsApp, você pode orar pelo Messenger, você pode orar de diversas formas, diversas maneiras. E aí então encorajar o irmão, encorajar o vizinho, o parente, seja lá quem for, que estiver precisando de um encorajamento. E eu quero te encorajar a encorajar alguém. É o que diz o mandamento da mutualidade. Exortai-vos mutuamente no tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido
pelo engano do pecado. Amém, queridos? Hoje eu já encorajei alguns, já orei com uns, já orei com outros, encorajando. Tenha sempre uma palavra de encorajamento. Se você não sabe, vá para os Salmos. Os Salmos, eles são encorajadores. E ali você sempre terá uma palavra de encorajamento para a tua vida e uma palavra de encorajamento para o teu irmão, o teu vizinho, teu colega de trabalho, teu colega de classe. E você então terá essa palavra de encorajamento. Amém? Querido irmão, querida irmã, você que chegou agora, muito bem-vindo. Deus fale ao teu coração. Segundo mandamento, sede mutuamente hospitaleiros. E aqui, querido, é um passo maior do que o encorajamento. A hospitalidade, ela vai além do encorajamento. E é lógico que esse tempo de coronavírus não é o tempo adequado para estar recebendo as pessoas ou indo visitar as pessoas. Mas eu quero trazer o ensinamento porque ele é para todo o tempo. Essa praga vai passar, nós cremos nisso. E vai chegar o tempo de você hospedar alguém, vai chegar o tempo de você praticar a hospitalidade. E eu quero ir com você na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 9. E depois voltar para a carta aos Hebreus, que também fala de hospitalidade. Abra sua Bíblia aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 9. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Pedro vai trazer uma palavra de encorajamento para que eu e você tenhamos um coração que ama a hospitalidade. Hospedar, querido, hospitaleiros são pessoas amantes de hospedar as outras. E olha o que diz aí, 1 Pedro 4, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Eu e você precisamos ser hospitaleiros. E é interessante porque que ele acrescenta sem murmuração, porque é uma tendência natural humana do velho homem, do homem natural, pecador, sem Cristo. Quando chega alguém, principalmente de surpresa na sua casa, há aquela tendência à murmuração. Meu Deus, mas tinha que ser agora. E aí já murmurou na mente. Aí você logicamente não chega a falar isso para quem chega na tua casa de supetão, mas lá no coração você pensa. E aí Pedro vai dizer o seguinte: sede hospitaleiros sem murmuração. Quando você pega a palavra e hospitaleiros, é amantes da hospedagem. É o que significa essa palavra hospitaleiros. Ansioso para fazer alguma coisa. Pessoas que amam a honra. Porque quando você hospeda alguém de maneira muito boa, você está honrando aquela pessoa. Por isso que tem esse significado. Pessoa que ama a honra. Então hospedar de maneira jóia, de maneira boa alguém, é você honrar alguém. É você ser amante da hospedagem. Mas volta lá de novo na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele vai além disso. Hebreus capítulo 13, só um pouquinho aí. Pedro, Tiago e Hebreus, de maneira aí decrescente nas cartas. Hebreus 13, veja o que diz aí. Hebreus capítulo 13. Hebreus fala algo impressionante. Hebreus capítulo 13, versículo
versículo, perdi aqui o versículo que eu anotei todo o texto. Hebreus, capítulo 13. Versículo 2. Estava aqui diante dos meus olhos. Hebreus 13, verso 2. Olha o que diz aí. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando, sem o saber, acolheram anjos. Sejam hospitaleiros. Pedro vai dizer. Aqui ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. E aí a gente vai olhar a palavra e vamos lembrar de Abraão. Abraão teve uma experiência tremenda, que acolheu anjos e acolheu o próprio Senhor. 2 anjos e o próprio Senhor visitaram Abraão. Só que eles foram de forma humana. Quando eles chegaram na presença de Abraão, não chegaram como anjos. Chegaram de forma humana. E Abraão, então, nós vamos ver, com todo o perfil de alguém hospitaleiro, Abraão hospedou aqueles homens, entre aspas. Aos olhos de Abraão, eram homens. Porém, 2 anjos. E o terceiro era o próprio Senhor Jesus, pré-encarnado, que a teologia chama de teofania. Toda aparição do anjo do Senhor, lá no Antigo Testamento, é chamado de teofania. O próprio Senhor Jesus se fez homem e apareceu a alguns servos de Deus de maneira extraordinária. E eu gostaria que você fosse comigo a Gênesis, capítulo 18, lá no comecinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 18, tem uma história ali fabulosa, é um texto bastante conhecido. Eu quero ler alguns versículos com os queridos irmãos. Gênesis 18, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, a princípio. Diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Percebam que a aparência era de homens. Abraão olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então Abraão, quando vê aqueles 3 homens, Abraão vai de encontro a eles, faz um sinal de reverência, chama-os de Senhor e oferece ali já a hospitalidade. Percebam que Abraão, de cara, ele já chama aqueles homens, ele não conhecia. Ele está vendo aqueles personagens pela primeira vez. E aí então ele já faz uma proposta. E aí eu queria ler com os irmãos
alguns detalhes da conversa de Abraão com eles. E aí a gente tem um perfil de uma pessoa que é hospitaleira. Qual o perfil dessa pessoa? Primeira coisa que a gente pode destacar aí que é o perfil de alguém hospitaleiro, alguém que não é preguiçoso. Porque Abraão de cara, ele já oferece água para os pés. Ele diz aí no verso 4, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então Abraão ele já se coloca à disposição de servir aqueles homens, embora ele não conhecesse aqueles homens. Mas eles chegaram na tenda de Abraão, na casa de Abraão. Então Abraão, logo logo ele já oferece água para os pés, que era, naquela cultura, algo que você faria com qualquer pessoa que viesse visitar a sua casa. Não havia calçado fechado, eram sandálias, não havia rua asfaltada, as ruas eram empoeiradas, né? Estrada de terra. Então quem chegava com os pés empoeirados. E aí a boa honra da casa era dar água para os pés, para lavar os pés. Abraão se prontifica. Abraão, segundo o detalhe do perfil, ele é prestativo. Ele não fica oferecendo só água para os pés, ele vai um pouco mais. Verso 5, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Então Abraão não é preguiçoso, ele é prestativo, mas ele vai além disso. Ele tem um bom coração. E ele não é mão fechada, ele tem um coração aberto. Porque ele ofereceu água, ofereceu pão, mas ele foi além. Olha o que ele diz aí no verso 6. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Então, além da água e do pão, agora ele já vai matar o novilho. Mas ele não fica no novilho, ele vai mais. Tomou também coalhada e leite. E o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Queridos irmãos, ele não é preguiçoso, ele se prontifica em fazer e preparar. Lógico, embora ele tivesse alguns servos, né? Mas ele está no comando, ele está orientando, ele está se dispondo, ele é prestativo, ele tem um bom coração e ele não é mão fechada. Ele prepara um novilho tenro, novilho bom, e ele oferece coalhada e leite. Ele deu um banquete para aqueles homens. Esse é o perfil de alguém hospitaleiro. Alguém que se dispõe, abre as portas da sua casa, prepara uma boa refeição. Queridos, não é à toa que Hebreus vai dizer, não negligenciais a hospitalidade, porque muitos, sem o saber, acolheram anjos. Até esse momento, Abraão não sabia que se tratava de anjos e que o próprio Senhor estava ali no meio. Mas, para a surpresa de Abraão, depois que ele faz tudo isso, e aí então ganha a recompensa. Abraão foi retribuído. Leia comigo, verso 9, olha o que o anjo vai dizer para ele. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres.
Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Sara estava atrás da porta, só que o anjo não precisava estar vendo para ele saber que Sara estava rindo, porque era o próprio Senhor que estava ouvindo o coração de Sara. Queridos, e Abraão, pela sua generosidade, Abraão, pela sua hospitalidade, ele foi agraciado com um filho. Esse filho se chamou Isaque, o filho da velhice. Abraão recebeu a bênção, porque ele foi hospitaleiro, porque ele foi fiel ao Senhor. Lógico, Deus já havia prometido a Abraão um filho, mas imagina se nesse contexto agora, Abraão tratasse aqueles homens de maneira ríspida, e o próprio Senhor estava ali, levando a bênção para Abraão e Sara, que era a notícia de que eles teriam um filho daí a um ano. Chegou o momento da concepção do filho. Lá atrás, Deus já havia prometido a Abraão, quando ele saiu com 75 anos. Abraão agora tem 99, queridos. Quando Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. A promessa estava sendo gerada no coração de Deus, e Abraão estava aguardando. Nesse momento, Deus estava enviando 2 anjos e o próprio Senhor ali, para anunciar a eles, ao vivo e a cores, de que havia chegado o momento da promessa. E Abraão, com toda a característica do hospitaleiro, recebe aqueles anjos sem saber quem é. Mas Abraão deu o melhor. Água para os pés, novilho tenro, coalhada e leite. Queridos irmãos, por isso o escritor vai dizer: não negligencieis a hospitalidade. Nós nunca sabemos, quando estamos hospedando alguém, quem é, de que maneira ele veio, por que veio. Muitas das vezes Deus envia alguém ao nosso lar, à nossa casa, para trazer algo da parte de Deus. E aí, se você trata de maneira ruim, você pode até perder a bênção. Portanto, sede hospitaleiros, sem murmuração. Receba com alegria, sirva com alegria. E certamente o nome de Deus será glorificado e exaltado. Mas eu queria ir a mais um exemplo de alguém hospitaleiro. A sunamita, que hospedava a Eliseu. Vamos comigo lá em Reis. 2 Reis, capítulo 4. E depois eu quero contar uma experiência pessoal das minhas viagens missionárias sobre a hospitalidade. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Eliseu e a sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha, irmãos, que coisa bendita e gloriosa.
A sunamita tinha todo o perfil de um hospitaleiro. Primeiro, ela oferece pão para Eliseu. Eliseu passava por ali, em Sunem, ela via, observava, e na sua observação, ela chegou à conclusão: este é um santo homem de Deus. Ela oferece pão uma vez, toda vez que ele passava, ela alimentava com pão, mas o coração dela foi se enchendo, e ela foi além do alimento. Ela preparou um quarto específico, para que quando ele se retirasse, estivesse ali na cidade, ele pudesse ter a sua privacidade, um quarto exclusivo para ele, uma mesa para ele ler os pergaminhos, um candeeiro para iluminar. Ou seja, ela preparou uma hospitalidade completa para aquele homem que a princípio ela não conhecia, passava na cidade, mas ela, percebendo que era um homem de Deus, ela levou a sua hospitalidade muito além de a simples alimentação. Ela construiu um cômodo exclusivo para o profeta. E ela disse: para que quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Queridos, é interessante que essa história da sunamita e Eliseu, ela parece com a de Abraão e Sara, porque pelo gesto que ela fez, Deus agraciou a vida dela e abençoou com um filho. O restante da história vai dizer para nós. Olha o que diz aí. Verso 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a, ela se dispôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. A mesma realidade de Abraão e Sara. Já eram velhos e não tinham filhos. Veja o que o profeta disse. Verso 15. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Louvado seja Deus. O ato da hospitalidade daquela mulher, da sunamita, junto com seu esposo, que se dispôs a fazer o quarto e hospedar de maneira mais graciosa, mais abnegada ao homem de Deus, deu a eles um filho. E a história continua, né? Você conhece a história. O filho depois veio a morrer, e a sunamita recorre ao profeta. O profeta vai lá, ressuscita aquela criança. Então, queridos, o milagre de Deus entrou na vida daquela mulher com muita força, porque ela tinha um coração hospitaleiro. Ela abriu o coração à hospitalidade para servir os santos, servir um homem de Deus. E eu lendo esse texto e meditando, eu me lembrei das minhas viagens missionárias e de um casal que eu não sei se já estão na glória com o Senhor, perdi o contato com eles. Irmão José Ferreira e irmã Raquel moravam na cidade de Itaubim,
E quando nós estávamos plantando a igreja lá no Vale do Jequitinhonha, na cidade de São Pedro do Jequitinhonha, uma cidade pequena, quando íamos do Rio de Janeiro para lá, tínhamos que soltar na cidade de Itaubim, para que depois então fôssemos a São Pedro do Jequitinhonha. E conhecemos esse casal, que era da Igreja Batista ali de Itaubim, e esse casal, queridos, foi para nós um oásis ali, foi como a sunamita e o seu marido. Havia lá um quarto em cima, aonde ela me hospedava. Aquele casal não media esforços para dar a mim, algumas vezes a minha esposa, algumas vezes algum companheiro de viagem, nos davam dormida, alimentação. Algumas vezes aquele irmão me levou de carro até São Pedro de Jequitinhonha. Algumas vezes nos deu oferta para a viagem. Algumas vezes preparou alimentação para a viagem de retorno ao Rio. Nós chegávamos ali cansados. Nesse período eu ainda trabalhava na fábrica. Viajava sexta-noite, chegava lá sábado pela manhã em Itaubim, sendo que o ônibus para outra cidade só sábado à tarde. E aquele casal me recebia bondosamente, e ali eu tomava banho, almoçava, refazia as forças e seguia a viagem. E quando voltava para ir ao Rio de Janeiro, a mesma coisa. Queridos, o quanto isso é rico e glorioso diante de Deus, quando você se dispõe a servir os santos, aos profetas, aos homens e mulheres de Deus, e certamente quando Deus premiará, dará os galardões àqueles que estiverem envolvidos na plantação da igreja lá em São Pedro do Jequitinhonha, certamente irmão José Ferreira e irmã Raquel estarão lá recebendo os louros, recebendo pedras da coroa, recebendo os galardões pelo trabalho feito. Não é somente o pastor que prega, o levita que louva, mas todos aqueles que estão envolvidos na plantação de igreja, em ganhar almas, em fazer discípulos, receberão os galardões. E, queridos, na obra missionária, a hospitalidade ela é imprescindível. Posso me lembrar de outro casal aqui no interior do Rio de Janeiro, em Talcara. Meu querido irmão Reinaldo, um dos vereadores da cidade, um homem humilde, de uma hospitalidade tremenda. Quantas vezes dormi na casa dele, tomei banho, me alimentei. Ele com sua querida esposa nos serviam de maneira excepcional. E podíamos contar aqui outras histórias de outros casais, mas esses dois casais marcaram a nossa caminhada, porque foram muitas vezes. E eu lembro que no ano em que começamos a plantar a igreja ali em São Pedro de Jequitinhonha, nós viajamos 10 vezes no ano. Pela graça de Deus, pegamos todos os feriados, conversamos na fábrica com a nossa gerente e tivemos alguma flexibilidade. E, queridos, como valeu a pena aquelas viagens cansativas. Muitas das vezes saía do trabalho para a rodoviária e quando retornava ao Rio de Janeiro, da rodoviária para o trabalho. Quantos finais de semana ao longo daquele ano, mas cada esforço, cada centavo gasto valeu a pena, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E a gente podia e aí contar outros casos. Nossas irmãs aqui no canal do Anil também, quando estávamos plantando a igreja, víamos domingo, às vezes de manhã para cá, e ficávamos todo domingo, almoçávamos, tomávamos café da tarde, enquanto começava a lançar os alicerces da igreja. Então quero deixar essa palavra com teu coração essa noite. Seja hospitaleiro, sem murmuração. A pandemia vai acabar, o reino de Deus vai continuar avançando, a obra vai continuar. E quanto é importante você hospedar alguém, você honrar alguém que vai à tua casa,
você abençoar alguém com um prato de comida, um pedaço de pão, um copo de café com leite, dando honra para os irmãos, abençoando a vida deles com uma oração, uma palavra de conforto, de consolo, para que o reino de Deus avance. Sede hospitaleiros, não negligencieis a hospitalidade, porque muitos, sem o saber, hospedaram anjos. Queridos irmãos, não se esqueça dos mandamentos da mutualidade. Cada dia que crescemos nele, o reino de Deus cresce e avança, porque a igreja vai sendo edificada na fé. Cada vez que eu e você exortamos o irmão, encorajamos o irmão, o reino avança. Cada vez que eu e você hospedamos alguém, honramos alguém com hospitalidade, o reino de Deus avança, o reino ganha, o reino cresce. A unidade, ela é avançada no reino de Deus, para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, Deus te abençoe, Deus te guarde, fique firme em meio às lutas e às batalhas do tempo do fim. E tudo indica, a palavra diz que no tempo do fim teremos tempos trabalhosos. Então não espere tempo fácil, porque não haverá tempo fácil. Essa pandemia vai acabar, poderão vir outras, ou outras situações mais conflitantes. Mas se eu e você permanecermos firmes na rocha que é Cristo, nós poderemos ver brevemente a trombeta soar, o Senhor vindo em nuvens, nos buscar para a glória, para o louvor da glória de Deus. Deus te abençoe, te guarde. Meus irmãos lá na Paraíba, pastor Genival Félix, Deus te abençoe, querido irmão. Querida irmã Jane, fique firme. Deus te console, console o teu coração. Fique firme no Senhor Jesus. Cada um dos irmãos que esteve conosco, querido irmão Aldo, Deus te abençoe, Deus te guarde. Não desfaleçam as vossas mãos, porque a nossa obra tem uma recompensa. Amém? Vamos orar, pedindo que Deus fortaleça e guarda cada um dos irmãos espalhados pelo Brasil afora, pelo mundo afora, nesse tempo do fim. Querido Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Tua palavra que não volta vazia, fortalece o coração dos meus irmãos. Senhor, guarda e consola o coração daqueles que perderam entes queridos, enlutados. Meu Deus, quanta gente tem morrido nesse tempo. Nós suplicamos a Ti, guarda e fortalece o coração dos meus irmãos desta hora, que perderam entes queridos, amigos, irmãos em Cristo. Ó Deus, que a Tua mão possa estar sobre cada um deles. O Teu consolo, o consolo do Espírito Santo. Ó querido Espírito Santo, guarda e fortalece o coração dos meus irmãos nesta hora. Guarda a nossa nação, cobre com o Teu poder, a Tua graça, os governantes desta nação nesta hora. Senhor, traz unidade aos governantes nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, afugenta, ó Deus, esse espírito de mortandade. Avança, Senhor, com a vacinação. Ilumina a mente, Senhor, dos estudiosos, cientistas, que procuram remédio, outras vacinas. Meu Senhor amado, abençoe a produção de cada uma das vacinas dessa hora que estão nos laboratórios sendo produzida, que a Tua boa mão possa guardar os profissionais, renovar as forças, o ânimo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, fortalece, aviva o nosso coração. Ó Deus, dá-nos uma vida piedosa na Tua presença de santidade e pureza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a Tua igreja, o Teu povo nesta hora, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Deus te guarde, Deus te fortaleça, te dê um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Não se esqueça de usar máscara, não buscar aglomeração, use álcool em gel, faça a sua parte. Deus certamente te guardará. Um forte abraço, um beijo no coração.